Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo sobre a história da capoeira. E hoje nós vamos continuar falando sobre a história da capoeira de São Paulo, a partir de um ponto importante de capoeiragem no século XIX e que representa uma memória esquecida, apagada da cultura afro-paulistana. Eu estou falando do Chafariz da Misericórdia. Bom, o chafariz é um ponto importante de capoeiragem no século XIX, como eu já falei em outros vídeos. Inclusive, se você não viu o primeiro vídeo que eu falo sobre a história da capoeira de São Paulo, dá uma olhada, eu traço um panorama geral, né? Bom, o chafariz em todas as cidades do Brasil foram pontos importantes de capoeiragem, porque não havia água encanada, né? Então o chafariz era o local onde os escravos e libertos iam pegar água, né, levar para casa dos seus senhores. Então era um ponto de encontro não só de escravos, mas também da população em geral. E São Paulo, apesar dos inúmeros rios, né, que havia e há ainda hoje, era muito difícil conseguir água potável para as casas. Né? Desde o século XIX, as águas já eram contaminadas, já era arriscado tomar água dos ribeirões, dos riachos. Então se popularizou a figura do aguadeiro, né, que é buscar água nas nascentes e trazia para as cidades para vender. Mas realmente era um problema, a escassez de água era um problema que a pequena população paulistana, em meados do século XIX, sofria. E por isso que foi construído esse chafariz. Né? Esse chafariz da Misericórdia, assim como o chafariz da Carioca, no Rio de Janeiro, era um dos mais importantes da cidade. Ele foi o primeiro a ser construído em 1792, ao lado da Igreja da Misericórdia. Atualmente a localização dele seria entre a Rua Direita, a Quintino Bocaiúva e a Álvares Penteado, portanto ali no centro, né, no Triângulo Histórico, muito próximo à Sé. E esse chafariz ele foi construído por Tebas, né, Joaquim Pinto de Oliveira Tebas, que era um escravizado que veio de Santos com seu senhor, que era um mestre de obras, né? E ele foi responsável não só pela construção do chafariz, como por outras construções em São Paulo. Ele era realmente um arquiteto escravo, né? Escravizado, era um arquiteto popular, né? Que não cursou nenhum curso, mas que sabia fazer construções que poucas pessoas sabiam na época. Então, por exemplo, a torre da igreja da Sé e do Carmo também foram feitas por Tebas, isso no século XVIII. Inclusive, a torre da igreja da Sé, lhe rendeu alforria em 1755. Então, ele é um personagem importante, pouco conhecido da história afro-paulista, que foi responsável pela construção desse primeiro chafariz, né, que trazia águas encanadas do Ribeirão Anhangabaú para o centro da cidade, água potável. O Tebas ele ficou por muito tempo esquecido, até que ele foi eternizado no samba enredo do Geraldo Filme, grande sambista paulistano, também muito importante. Um samba enredo que ele fez em 1974 para a extinta Escola de Samba Paulistano da Glória. Tebas, negro escravo, profissão alvenaria, construiu a velha Sé, em troca pela caça de alforria. Esse enredo falava, na verdade, da Praça da Sé, e o Geraldo Filme falou também sobre Tebas e sobre as construções que ele fez. E somente em 2020, portanto ano passado, é que Tebas foi homenageado através de uma estátua que fica na Praça Clóvis, próxima à Praça da Sé, uma estátua homenageando esse personagem tão importante da cultura afro-paulistana. Bom, mas o que isso tem a ver com capoeira, não é verdade? É fato que a Câmara de São Paulo, no século XIX, já recebia
constantes queixas de algazarras naquele chafariz, né? A escravaria local se reunia sempre, como era característico das fontes de chafariz, pela manhã, né? Então existia uma busca pela água e uma disputa pela água, porque a água era escassa, era um dos únicos chafarizes, né? Foi o primeiro, só depois na segunda metade do século XIX que foi ter um segundo. Então havia essa disputa por água, havia também e era também um local de encontro, de socialização, não só dos escravos, mas também de escravos libertos, era um ponto importante da cidade. Então a gente tem que pensar que numa sociedade violenta como essa sociedade imperial, você ter o escravo ter condições de voltar com água para a casa do seu senhor era uma necessidade importante, né? Era importante você ter acesso a esses pontos de água sem ser furtado, sem ser barrado, né? E a presença policial era muito pequena nesse momento. Então os escravos muitas vezes precisavam se impor fisicamente para conseguir essa água, e a capoeira nesse momento era fundamental, né? Então é a partir disso que se formam laços de sociabilidade, laços de força, muitas vezes relacionados a questões étnicas, conhecidos no século XIX como maltas de capoeira. Eu já falei um pouco delas, do início delas, né, no início do século XIX no Rio de Janeiro. Em São Paulo também aconteceu algo parecido, diferente do que aconteceu na segunda metade no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX no Rio de Janeiro, que já foi um fenômeno muito maior, mas nesse momento, assim como no Rio de Janeiro, em São Paulo havia essas maltas de escravos que buscavam essa sociabilidade, essa rede de proteção e de disputa e de sobrevivência nessa sociedade violenta. Então haviam maltas de capoeira que muitas vezes estavam ligados à territorialidade do chafariz, como uma malta que foi noticiada no jornal do século XIX, conhecida como Os Pequenos do Chafariz. Bom, então em 1886 a Igreja da Misericórdia foi demolida. Nesse momento já havia água encanada, então a partir da segunda metade do século XIX já havia água encanada, pelo menos no centro da cidade. Então o chafariz deixou de ter aquela importância, né, primordial. E então em 86 a igreja é demolida e o chafariz é removido para o Largo da Santa Cecília. Enfim, depois de mais algum tempo, o chafariz acabou indo para um depósito da prefeitura, onde foi basicamente esquecido, né? E essa história morreu junto com ele. Tanto a história dos capoeiras que habitavam, que defendiam, que disputavam as águas desse chafariz, como a história do Tebas, do arquiteto negro, e dessa memória afro-paulistana que, assim como muitas outras, é apagada da cidade de São Paulo. Um outro dado interessante é uma notícia de jornal de 1829, onde um aluno da Faculdade de Direito do Largo São Francisco denuncia um professor de francês dessa mesma faculdade por estar jogando capoeira exatamente no Largo da Misericórdia, junto com negros e com a escravaria e outros brancos, né? Então até isso aconteceu. Mas isso é história para um próximo capítulo, para um próximo vídeo nosso, onde nós vamos falar dessa impressionante história sobre a capoeira dentro da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Tem uma enorme história sobre esse assunto que nós vamos tratar no próximo vídeo. Beleza? Então se curtiram, se gostaram, curtem o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para a gente continuar gravando mais vídeos. Beleza? Forte abraço, até a próxima.